Olá pessoal, É, este é um vídeo que pretende complementar um texto oferecido num componente curricular. O texto chama-se O Florescimento da Subjetividade Contemporânea, né? O vídeo não reproduzirá o conteúdo do texto, é apenas um complemento. Bom, esse texto foi publicado em 2015 e se refere a eventos que ocorreram em 2011 até 2011, né? É uma tentativa de, digamos assim, de perceber um processo de mutação iniciado através de dois tipos de movimentos sociais, né, digamos assim. Um deles é o movimento Occupy Wall Street, um movimento que começou em Nova York, ocupação de uma praça chamada Zuccotti, que depois foi desocupada pela polícia, em que se postulava uma série de questões que eu vou tratar em seguida. E o segundo evento, digamos assim, é a criação de um site chamado Wikileaks, né, com o propósito de divulgar informações sigilosas de governos e referente também a empresas. Bom, o movimento Occupy, que começou em Nova York e depois se disseminou por várias partes do mundo, né, foi reproduzido, né, ele tem algumas características curiosas, né? Uma delas não é ocasional que tenha acontecido no centro financeiro de Nova York, em Manhattan, né? Ele tem uma espécie de reivindicação econômica prioritária, mas que tem sérias implicações políticas. Que reivindicação é essa, né? Na verdade, o movimento ele questionava, ou ele questiona, a concessão de personalidade jurídica corporativa a empresas, né? Alegando que essa concessão, o fato de que as empresas poderiam, digamos assim, a existência das empresas, elas são incompatíveis com qualquer vida democrática. Por quê? Porque se trata de uma personalidade jurídica dotada de um extremo poder que descalibra o jogo democrático, né? A reivindicação do movimento, portanto, é que só as pessoas existem, né, do ponto de vista jurídico, e, portanto, só as pessoas devem participar do jogo democrático. Uma personalidade jurídica corporativa é como uma personalidade extremamente poderosa, cuja participação inevitavelmente desequilibra o jogo democrático, né? Então, qual é a reivindicação de fato aí, né? Uma reivindicação de que só existem pessoas e tudo aquilo que transcende as pessoas, né, é imoral, né, e desequilibra o exercício pleno da democracia, né? Por outro lado, o site Wikileaks, o que fazia? Né? Enfim, não tenho informações sobre se o site ainda continua em funcionamento. De qualquer maneira, o que vale aqui é o princípio e, portanto, inclusive a disseminação da estratégia do site, que já foi incorporada, inclusive, por veículos de imprensa. O site recebia informações sigilosas de fontes, né, espalhadas em volta do mundo todo e divulgava essas informações. O exemplo mais clássico disso é a divulgação de um vídeo em que um helicóptero Apache americano, durante a invasão do Iraque num subúrbio de Bagdá em 1910, me parece, ele metralha e mata ao menos 12 pessoas, né? E entre eles dois repórteres da agência Reuters. A Reuters, baseada numa lei americana de acesso à informação, solicitou acesso a esse vídeo, que foi feito de um outro helicóptero, né, e foi negado, né, e apenas foi divulgado porque o site Wikileaks conseguiu essa informação de maneira, digamos assim, ilegal, né. A divulgação é bastante impressionante porque claramente há um certo desleixo, né, dos procedimentos militares em que se confundem câmeras de filmagem e de fotografia com armas, né? E ainda assim, depois da primeira rajada de metralhadora, quando há uma pessoa claramente recolhendo os feridos numa van que tem duas crianças dentro, se dispara uma nova rajada de metralhadora. É um pouco, digamos assim, é chocante o vídeo, né? Isso deve estar disponível na internet ainda hoje, né? O famoso ataque do helicóptero Apache no subúrbio de Bagdá em 2010. Bom,
O que o site está querendo dizer, né, quando se organizam, né, provavelmente milhares de pessoas de maneira informal para divulgar esse tipo de documentos? Quer dizer que digamos assim, aquela velha condição que nós reconhecíamos, né, de que o Estado é uma entidade moral, ela começa a ser solapada, ela começa a ser questionada. Em que sentido? Bom, nós tradicionalmente entendemos que o ambiente político internacional é um ambiente de disputa entre estados. Estados são, digamos assim, individualidades macropolíticas que disputam um terreno por recursos, né? Por riqueza na arena internacional. Então, nesse ambiente, claro, o que impera aí é a lei do egoísmo, né? Cada um tenta tirar o máximo de proveito para si, nas relações comerciais, nas relações diplomáticas, todo mundo quer obter vantagem. Esse tipo de atitude do site Wikileaks, ele começa a questionar a validade dessa moralidade. Bom, eu vou nesse sentido de que ele não admite mais, né, a existência de segredos diante dos cidadãos, está questionando a validade desse egoísmo estatal. Né? No conjunto, essas duas iniciativas, elas querem dizer mais ou menos o seguinte, né? Pelo menos essa é a minha interpretação. Né? O indivíduo, digamos assim, o extremo valor individual do mundo contemporâneo, ele começa a reivindicar, não é, uma espécie de reapropriação da substância moral do Estado e das corporações. O que isso significa? Significa o seguinte, né, que num determinado momento nós entendíamos, pelo menos, e essa é a nossa relação com o Estado, é que o indivíduo ele existia como membro de um Estado. A segurança da vida individual, a proteção dos direitos do indivíduo, ela é fornecida pelo Estado. Não sei se vocês sabem, mas imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi a ONU, né, decretou, digamos assim, publicou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, que é um texto que aparentemente tem um aspecto romântico, né, de reivindicar uma proteção para o indivíduo além da condição estatal, né? Esse aspecto romântico é justamente o que tem sido trazido à tona por esses últimos eventos aos quais estou me referindo agora no século XXI. Claro, em função dos eventos dramáticos da Segunda Guerra Mundial, do fato de que no século XX o Estado europeu se mostrou uma máquina capaz de matar inclusive os seus próprios cidadãos, estou me referindo aqui ao nazismo e ao fascismo italiano e alemão, né? Certamente se trata de uma espécie de reação a essa máquina mortífera de extermínio que foi desenvolvida na Europa no século XX. Bom, qual é o raciocínio aqui, então, conectando esses eventos à Declaração Universal dos Direitos do Homem, Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo europeus e esses últimos eventos, né, aos quais estou me referindo? Aparentemente, há um movimento cultural de suspeita com relação a tudo aquilo que transcende a dimensão individual, do ponto de vista da moralidade. Então, tudo aquilo que do ponto de vista, tudo aquilo que diz respeito ao Estado começa a ser entendido, e isso é muito importante, como uma espécie de expropriação indevida da humanidade. Pessoal, nós criamos o Estado, do ponto de vista histórico, a invenção do Estado Nacional, dos Estados Nacionais, é uma tentativa óbvia de melhorar as condições de vida dos seres humanos. Então você criou, né, um instrumento, né, uma entidade capaz de proteger os seus cidadãos, os seus indivíduos. Né? E essa máquina, essa criação se mostrou durante o século XX, né, se voltou contra o seu criador, digamos assim, no mesmo sentido das corporações das grandes empresas. Né? Foram criadas para propiciar melhores condições de obtenção de riqueza, desenvolvimento tecnológico, e elas se voltam para o capital especulativo, começam a prejudicar, inclusive, o trabalho das pessoas que realmente existem, na linguagem do movimento Occupy, Wall Street. Né? Então, qual é o sentido geral dessas manifestações? O indivíduo começa a suspeitar e reivindicar, digamos assim, uma reapropriação dessa substância moral que foi externada como Estado e como empresas. Do ponto de vista, digamos assim, ontológico, do ponto de vista
da nossa compreensão de quem é mais importante ou o que é realmente a substância das coisas, o indivíduo parece começar a entender que ele é a substância fundamental e que o Estado e toda a dimensão política, não é? Ela nada mais é do que uma expropriação, um processo de exteriorização da sua própria vida. Então, nada mais natural de que ele se reaproprie dessa vida que, nesta situação contemporânea atual, ele entende que está alienada. Então, isso é muito curioso, porque tradicionalmente nós entendíamos que essas entidades supraindividuais, Estado, partidos políticos, corporações, eles eram, na verdade, instrumentos que nos garantiam uma certa condição privilegiada, uma condição melhor de existência. Agora nós começamos a perceber que esses instrumentos que nós desenvolvemos, eles prejudicam a nossa vida. Então nós nos voltamos contra eles no sentido de reapropriar essa substância que foi exteriorizada. Isso significa o quê? Significa não reconhecer mais no Estado um garantidor da vida individual. Aí nós podemos pensar, bom, mas isso quer dizer o quê? Que a vida individual, né, ela passa a depender do quê? Apenas do indivíduo, nas suas relações laterais. Que nós não necessitamos de mecanismos supraindividuais, né, para garantir a existência humana, né, o bem-estar coletivo, nada disso. Que nós podemos gerir isso de um ponto de vista, digamos assim, horizontal, sem nenhuma relação de verticalidade que tende naturalmente a tornar essas instâncias superiores, né, independentes. Então nós estamos privilegiando na prática uma relação de horizontalidade nas relações. Isso é muito importante. Por exemplo, o movimento Occupy Wall Street, né, há uma espécie de crítica ao movimento, diz que ele não será capaz de influenciar digamos assim, o ambiente político contemporâneo, porque ele não se consolidou em um partido. Olha, isso é uma má compreensão do movimento, porque o que o movimento faz é justamente reivindicar que todo o processo vertical em um partido político, um movimento político articulado, ele é um movimento vertical acima das pessoas. Então, o movimento acontece e desaparece. Desaparece como instituição e passa a existir onde? Na mente das pessoas, né? No sentimento das pessoas, na convicção das pessoas. Ou seja, é uma nova maneira de, digamos assim, dar vida ao ambiente político que não transcende a existência individual. E isso é o que é importante aí. Esses dois eventos do início do século XXI parecem expressar a reivindicação da validade plena da dimensão individual contra qualquer gesto que tende a verticalizar as relações, né? Seja do ponto de vista do trabalho, dos processos produtivos, das empresas, portanto, seja do ponto de vista político, representativo, né? E, claro, isso obviamente tende a radicalizar a democracia num sentido que vai além daquilo que nós entendemos por democracia, uma disputa de partidos políticos pelo poder, né? Essas duas iniciativas parecem acenar com a demanda de uma democracia direta, de uma efetiva realização da política, né, no nível individual. Claro, isso tem uma série de consequências importantíssimas, né, do ponto de vista das relações. Por exemplo, uma questão básica disso é que essa valorização extrema da opinião individual, da posição e das crenças de cada um de nós, por exemplo, pode ser a causa, inclusive, de um certo questionamento já contemporâneo, eu estou falando de 2022 exatamente, né, de um certo questionamento, por exemplo, da autoridade científica, né, uma certa suspeita de que a atividade científica também é uma maneira, digamos assim, de verticalização, digamos assim, epistemológica da verdade, se nós pudermos usar essa expressão. Ou seja, há uma demanda aparentemente crescente de achatamento para o nível individual, para que as coisas se resolvam, se postulem e se resolvam no nível individual. Nenhum desses movimentos pretende, por exemplo, digamos assim, refrigerar as relações políticas ou melhorar as condições de representação. Não, esses movimentos estão questionando os processos de representação, no sentido da criação de pirâmides de poder, pirâmides de condições financeiras. Eles estão exigindo uma mutação do sistema econômico e do sistema político, né, na direção de uma democracia, digamos, lateral, que não tenda a construir modelos representativos e hierarquizados. Né? Claro,
Se o que nós estamos pretendendo, de fato, se a cultura atual caminha nessa direção, é natural que o indivíduo seja a dimensão cada vez mais valorizada. Que a subjetividade, então, consiga florescer plenamente, né? Seja lá o que isso signifique. Mas certamente o seu florescimento pleno não é compatível com estruturas verticalizadas. É por aí a compreensão desses dois eventos recentes na história mundial. Ok? Até a próxima, obrigado.